No extremo sul de um deserto antigo, onde o vento parecia mais velho que o próprio tempo, existia uma aldeia chamada Tissakar. Não aparecia em mapas. Diziam que o deserto a escondia de propósito. As casas eram feitas de barro vermelho e ossos de árvores mortas. À noite, tochas eram acesas não para iluminar, mas para afastar algo que ninguém ousava nomear. Ali vivia Kalim, um menino de 12 anos que nascera sem voz. Não era mudo por doença ou castigo físico. Kalim simplesmente nunca produziu som algum. Nem choro ao nascer, nem grito ao cair, nem suspiro ao dormir. Mas o que ninguém sabia, exceto o próprio deserto, era que Kalim ouvia tudo o que não fazia barulho. Ele ouvia o silêncio. Desde pequeno, quando o vento parava de repente, Kalim sentia uma pressão estranha nos ouvidos, como se algo estivesse falando sem palavras. Às vezes, no meio da noite, acordava suando, com a sensação de que o mundo estava prendendo a respiração. Os anciões diziam que ele era oco por dentro. As crianças o chamavam de o menino vazio. Alguns adultos faziam sinais de proteção quando ele passava. Sua única companhia era Asha, uma cabra velha e quase cega, que sempre se deitava ao seu lado quando o silêncio ficava pesado demais. Numa tarde em que o céu estava branco demais, sem nuvens, sem sol definido, Kalim caminhava sozinho até o limite da aldeia, onde ninguém gostava de ir. Ali ficava o campo mudo. Era um trecho de areia onde nenhum som existia. Nem vento, nem insetos, nem passos. Quando Kalim pisou ali, sentiu algo diferente. O silêncio não era vazio, era denso. Ele se ajoelhou, tocou a areia, e então aconteceu. O silêncio respondeu, não com palavras, mas com imagens que invadiram sua mente. Uma aldeia enterrada, tochas apagadas, pessoas tentando gritar, mas sem som algum. O deserto se fechando como uma boca faminta. Kalim caiu para trás, ofegante. Seus olhos ardiam. Atrás dele, a areia começou a afundar lentamente, como se algo estivesse acordando embaixo. Naquela noite, pela primeira vez em 12 anos, Kalim tentou gritar. Nenhum som saiu. Mas o deserto ouviu e respondeu com um silêncio tão profundo que até as tochas da aldeia se apagaram ao mesmo tempo. Tissakar jamais seria a mesma. Na manhã seguinte, Tissakar acordou diferente. Não havia pássaros, não havia vento, nem mesmo o som das cabras ou dos passos sobre a areia. Era como se o mundo tivesse esquecido como vibrar. As pessoas saíram de suas casas confusas, olhando umas para as outras, abrindo e fechando a boca para falar, e falando, de fato. Mas algo estava errado. Os sons existiam, porém, não viajavam. Cada voz parecia morrer logo ao sair da garganta. Kalim percebeu antes de todos. Ele sentia o silêncio pesar sobre a aldeia, como uma pele grossa sendo esticada por cima das casas. Asha, a cabra, tremia encostada nele, emitindo um balido quase inaudível. Os anciões se reuniram na praça central. O mais velho deles, Inbaku, caminhava com dificuldade, apoiado em um cajado feito de osso polido. Seus olhos, porém, estavam mais lúcidos do que nunca. O campo mudo foi tocado, disse ele, em voz baixa. E algo que estava dormindo virou o rosto. Todos se voltaram para Kalim, alguns com medo, outros com raiva. Foi o menino, alguém murmurou. Ele sempre foi errado, disse outro. O silêncio segue. M'Baku ergueu a mão pedindo calma. Caminhou até Kalim e o observou longamente, como se tentasse ouvir algo que ninguém mais conseguia. Não é ele quem traz o silêncio, disse por fim. Ele é quem consegue escutá-lo. O velho então pediu que todos os anciões o seguissem até um local que não era visitado havia gerações. A Cova dos Primeiros. Ficava além do campo mudo, escondida entre rochedos rachados pelo tempo. Ali, segundo as histórias proibidas, os fundadores de Tissakar haviam cometido um erro tão grande que decidiram enterrá-lo junto com seus nomes. Quando chegaram, o ar ficou ainda mais pesado. As paredes da cova
estavam cobertas de símbolos antigos. Círculos cortados, bocas fechadas, figuras humanas sem rosto. Enbaku tocou um dos símbolos e começou a contar. Muito antes de Tissakar existir, o deserto não era silencioso. Ele falava demais. Vozes surgiam do chão, do vento, da noite. Espíritos antigos disputavam atenção, confundiam os vivos, enlouqueciam crianças. Os primeiros habitantes, tomados pelo medo, decidiram fazer algo impensável. Eles capturaram o silêncio primordial, uma entidade tão antiga quanto o próprio deserto, e o enterraram sob a areia, usando rituais proibidos. O campo mudo foi criado como um selo. O silêncio não foi feito para ser preso, disse Nbaku. Ele é o espaço entre as coisas. Quando o aprisionamos, ele passa a querer tudo. Kalim sentiu a cabeça latejar. Imagens começaram a surgir novamente. Homens cavando, crianças chorando sem som, o chão se fechando sobre algo que não queria dormir. E agora? Perguntou alguém. O velho olhou diretamente para Kalim. Agora o silêncio reconheceu quem pode ouvi-lo. E ele quer sair. Naquele instante, um tremor profundo percorreu a aldeia. Não era forte, mas era constante, como uma respiração enorme vindo de baixo da areia. O campo mudo estava se expandindo, e desta vez não havia sombras para proteger ninguém. Naquela mesma noite, a primeira pessoa perdeu a voz. Foi uma mulher chamada Safia, conhecida por cantar enquanto moía grãos. Sua voz sempre ecoava pelas vielas de Tissakar, como um lembrete de que a vida ainda pulsava naquele lugar esquecido pelo mundo. Mas, quando tentou cantar, nada saiu. Ela abriu a boca, forçou o peito, sentiu o ar sair. E ainda assim, silêncio absoluto. Seus olhos se arregalaram em pânico. Ela levou as mãos à garganta, como se algo invisível estivesse apertando por dentro. Minutos depois, caiu de joelhos. O silêncio não havia apenas roubado sua voz. Havia levado sua presença. As pessoas estavam ali, olhando para ela. Mas era como se Safia estivesse ficando menos real. Sua imagem parecia falhar como uma sombra fraca ao meio-dia. Kalim sentiu o impacto como um golpe no peito. Ele ouviu. Não com os ouvidos, mas por dentro. O silêncio estava comendo. Não carne, não ossos, mas tudo aquilo que faz alguém existir para os outros. Voz, memória, significado. Ele está faminto, o silêncio sussurrou dentro dele sem palavras. Ficou preso por tempo demais. Os anciões tentaram conter o pânico, mas a noite avançava, e com ela, mais pessoas começaram a desaparecer em vida. Um homem falava, e ninguém lembrava o que ele havia dito segundos depois. Uma criança chorava, e o som não chegava à própria mãe. O campo mudo agora tocava as primeiras casas da aldeia. Areia imóvel, ar pesado, um vazio que se espalhava como doença. Nibaku chamou Kalim em segredo. Levaram-no novamente até a cova dos primeiros, mas desta vez mais fundo. Atrás de uma parede de pedra, havia uma câmara escondida que não aparecia nos contos, apenas nos avisos sussurrados. No centro da câmara, um círculo de ossos humanos formava um símbolo fechado. Dentro dele, uma pedra negra, lisa como água parada. Este é o coração do silêncio, disse o velho. O foco do selo. Kalim sentiu náusea ao se aproximar. A pedra não refletia a luz. Ela a absorvia. O silêncio quer algo, continuou Enbaku. Ele sempre quis, mas antes não havia quem pudesse ouvir suas exigências. Kalim tocou a pedra. E então, ele ouviu tudo. O deserto gritando sem som. O silêncio sufocado, comprimido, enlouquecendo. Séculos preso, sem espaço entre as coisas, sem descanso. A troca foi clara. Se o silêncio fosse libertado por completo, Tissakar deixaria de existir. Se permanecesse preso, ele consumiria a aldeia pouco a pouco. Havia apenas uma terceira opção, uma que os ancestrais se recusaram a aceitar. Um guardião, murmurou Enbaku, com os olhos marejados.
Alguém que carregue o silêncio dentro de si e caminhe com ele para longe. Kalin compreendeu antes mesmo das palavras terminarem. O silêncio dentro dele se acomodou, como se dissesse, finalmente. Do lado de fora, a aldeia começava a desaparecer da memória do mundo. E o tempo estava acabando. Kalin não chorou quando aceitou. O silêncio não permitia lágrimas ruidosas, nem soluços, nem despedidas longas. Ele apenas sentiu. E isso foi pior. Quando saiu da cova dos primeiros, o céu já não tinha estrelas. Não porque houvesse nuvens, mas porque o espaço entre elas havia desaparecido. O mundo estava ficando compacto, apertado, como se tudo estivesse sendo empurrado para dentro de um único ponto. O silêncio dentro de Kalin crescia. Não gritava, não implorava. Ele ocupava. Cada passo que o menino dava fazia o ar parecer mais pesado ao seu redor. As pessoas se afastavam instintivamente, não por ódio, mas por um medo profundo, quase biológico, como o medo do escuro absoluto. Asha, a cabra, foi a única que não fugiu. Caminhou ao lado dele até a praça central, onde os anciões haviam reunido os poucos moradores que ainda não estavam se apagando. Alguns já tinham perdido o nome, outros, o rosto na memória dos próprios filhos. De Baku, apoiou-se no cajado e falou com esforço. Ele vai levar o silêncio para longe. Mas isso não é um sacrifício simples. O velho se virou para Kalin. Onde quer que você vá, o silêncio irá junto. Ele vai tentar se espalhar. E você terá que contê-lo para sempre. Kalin assentiu. Dentro dele, o silêncio se acomodou melhor, como uma fera aceitando a coleira. Por enquanto. Antes de partir, algo inesperado aconteceu. Uma criança correu até Kalin e o abraçou. Depois outra, depois outra. Não diziam nada. Mas, no vazio entre seus corpos, havia algo novo. O silêncio não gostou. Ele se contraiu dentro de Kalin, incomodado. Foi então que o menino entendeu. O silêncio só cresce onde não há conexão. Quando Kalin cruzou o limite da aldeia, o campo mudo começou a recuar. A areia voltou a se mover levemente. O vento ensaiou um sopro tímido. Tissakar estava sendo devolvida ao mundo. Mas o preço caminhava para longe, com passos pequenos e firmes. Ao chegar às dunas mais altas, o silêncio tentou algo novo. Ele mostrou a Kalin um futuro de descanso, um lugar onde poderia deitar e deixar tudo se apagar. Onde não haveria mais peso, nem escolha. Por um momento, o menino quase caiu de joelhos. Então ouviu algo diferente. Não um som, mas um intervalo. Um espaço onde o silêncio não dominava. Kalin seguiu em frente. E atrás dele, o deserto começou a lembrar como respirar. Kalin caminhou por dias, ou talvez por semanas. O silêncio distorce o tempo. Sem sons para marcá-lo, o sol parecia nascer e morrer sem ordem. Às vezes, Kalin sentia que andava dentro de um único instante, que se estendia infinitamente. O deserto mudou ao redor dele. As dunas ficaram mais altas, as noites mais densas, e o silêncio mais ousado. Ele já não apenas ocupava espaço. Agora falava, não em palavras, mas em desejos. Mostrava a Kalin imagens de vilas inteiras sem sofrimento, sem conflitos, sem choro. Um mundo imóvel, perfeito, morto. Deixe tudo parar, insinuava o vazio dentro dele. Eu posso acabar com a dor. Kalin caiu de joelhos uma noite, exausto. Seu corpo tremia. O silêncio pressionava sua mente como areia enchendo os pulmões. Foi então que ele ouviu algo que não vinha do silêncio. Passos, lentos, firmes. Uma figura surgiu entre as dunas. Uma mulher envolta em tecidos brancos, o rosto coberto por um véu fino como poeira. Onde ela caminhava, o silêncio abria espaço. Ela parou diante de Kalin. Você carrega o que não deve ser carregado sozinho, disse ela, com uma voz suave, porém real. Era Amina, a guardiã do intervalo. Ela explicou que existiam poucos como Kalin,
seres capazes de sustentar o espaço entre as coisas, pessoas que não dominavam o silêncio, mas o equilibravam. O erro dos ancestrais foi tentar prender o silêncio. O seu acerto foi caminhar com ele. A mina levou Kalim até um lugar que não aparecia em mapas nem em sonhos: o Vale do Intervalo. Um trecho do deserto onde o vento, a areia e o silêncio coexistiam sem se destruir. Ali, Kalim aprendeu. Aprendeu a sentir quando o silêncio tentava crescer demais. Aprendeu a andar para que ele não criasse raízes. Aprendeu que o silêncio não é ausência, é pausa. Anos se passaram. Tissacar prosperou novamente. Crianças nasceram. Canções voltaram a ser cantadas. Mas às vezes, em noites muito calmas, os anciões diziam ouvir algo estranho. Não era um som. Era um intervalo mais profundo que o normal. E então, ao longe, uma silhueta infantil caminhando pelas dunas. Nunca se aproximava. Nunca falava. Nunca parava. Pois enquanto Kalim caminhasse, o mundo continuaria respirando. E o silêncio permaneceria em seu lugar.